Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, você já parou para pensar qual foi o grande erro de Faraó? Nos dias de Moisés, o Senhor Deus alertou o Faraó, falou com ele. Como se não bastasse, o Senhor Deus realizou através de Moisés muitos sinais, muitas maravilhas no Egito e contra o Egito, a fim de que Faraó viesse a compreender o projeto de Deus e viesse a se humilhar, a aceitar o projeto de Deus. Todavia, sempre que Deus mandava, Deus enviava um sinal, uma maravilha no Egito, uma praga, algo extraordinário que não restava dúvidas que aquilo era algo enviado por Deus. Faraó, no momento da crise, ele parecia se humilhar, ele parecia se quebrantar, mas logo a crise passava, o seu coração voltava a se endurecer. Será que existe alguma correlação? Será que existe alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Há pouco tempo atrás, a humanidade estava em desespero por causa da Covid-19. A própria igreja, os departamentos, os obreiros, as pessoas se organizando e parecia que haveria um avivamento, parecia que haveria um quebrantamento, uma mudança de rumo, uma mudança de atitude, porque o nosso período anterior à pandemia, que nós estávamos vendo era um comportamento muito equivocado por parte da igreja. Grandes eventos, grandes festas, muitos investimentos em coisas que são boas, mas não eram a prioridade. E quando veio a pandemia, parecia que tudo isso ia mudar. Passou a pandemia, agora as coisas estão mais ou menos controladas no que diz respeito à pandemia. Veio a guerra. Muitos não estão nem aí, muitos não estão percebendo o que está acontecendo no mundo. O mundo é um barril de pólvora. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia pode evoluir daqui para o fim do ano. Daqui 3, 4 meses começa a esfriar na Europa. Daqui 3, 4 meses a situação pode ser outra. Nós estamos vendo a Europa, os Estados Unidos fortalecendo a Ucrânia, mandando armamentos para a Ucrânia. E por um outro lado nós vemos a Rússia demonstrando que não está a fim de parar o seu ataque. Não está a fim de sair da guerra desmoralizada. Quando você estuda a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver uma semelhança muito grande. Uma insatisfação generalizada, as nações borbulhando, uma nação ameaçando a outra, invasões, tomadas de território. Segunda Guerra Mundial foi assim. De repente as nações foram se envolvendo, de repente as nações foram sendo arrastadas para o conflito e chegou ao ponto que chegou. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas parece que as pessoas não estão notando isso. Parece que as pessoas não estão se apercebendo dos constantes sinais que Deus está nos enviando, que Deus está permitindo acontecer. A palavra do Senhor nosso Deus
nos diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Será que o que está acontecendo no mundo não é suficiente para alertar a igreja? Será que a igreja não deveria se utilizar dos seus recursos, dos seus meios e alertar o mundo? Alertar o mundo que Jesus está voltando? Alertar o mundo que as profecias estão se cumprindo? Ouvireis de guerras e rumores de guerra todos os dias. Nos noticiários, nós ouvimos falar de guerras. Houve um período na humanidade que a tecnologia da informação, que a transmissão da informação não era tão rápida, tão eficiente quanto é hoje. Hoje acontece um ataque, um míssil é disparado lá na Ucrânia e no mesmo momento é transmitido isso para o mundo. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação. Não sei se você está a par, mas o mundo está se armando. Hoje os países estão gastando valores bilionários em armamentos. E agora com a guerra na Ucrânia, isso vai se acelerar. Porque todos concordam que se a Ucrânia tivesse armas nucleares, a Rússia não teria invadido a Ucrânia. Tomam, por exemplo, a questão Coreia do Norte e Estados Unidos. Coreia do Norte tem arma nuclear, ninguém invade lá. Isso serviu para despertar os governos mundiais para a questão do armamento. Todos estão se armando. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Uma das maiores preocupações da ONU atualmente é o aumento do número de pessoas que estão passando fome. Uma guerra traz fome, guerra traz infração, guerra traz carestia dos alimentos, os meios de transporte são prejudicados na guerra. Uma guerra traz fome e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus alertou isso há 2000 anos atrás. E é nossa responsabilidade alertar as pessoas que Jesus está voltando, que nós estamos nos aproximando do fim. Lá em Ezequiel 33, fala sobre a nossa responsabilidade de avisar, de alertar. Nós não podemos ficar nos iludindo com festinhas, com eventos que mais servem para elevar o nosso ego, que mais serve para nós tirarmos fotos e postar nas redes sociais depois. Nós devemos alertar as pessoas para que se arrependam, para que mudem de vida, para que voltem-se para Deus, para que venham a enxergar que o mundo está à beira de um abismo. E Jesus já havia profetizado isso há 2000 anos atrás. Eu fico muito preocupado, porque a gente vê uma distração. A gente observa eventos que são organizados, que são verdadeiras distrações para o povo. E as horas estão se passando, os dias estão se passando, os anos estão se passando, e a cada vez que passa o tempo, mais se aproxima a volta de Cristo. E também se aproxima a chegada do anticristo. Um homem que será
terrivelmente usado por Satanás, irá governar o mundo por 7 anos. Será que isso não incomoda parte da liderança da igreja atual? Até quando nós vamos ficar gastando o nosso tempo, o nosso recurso em distrações? Até quando vamos ficar dando docinho para o povo, quando a realidade no mundo é outra?